Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Que, Senhor, que esta palavra vai de encontro, Senhor, à sua necessidade. Aqueles que estão, Senhor, através também da TV Web Paraná, Jesus. Alcance quem estiver assistindo. Nós louvamos a Ti, Jesus, por cada um dos Teus filhos que aqui chegaram. Possamos ver, Senhor, a Tua bênção alcançando no singular. E nós juntos saímos daqui, Senhor, cheios da Tua graça e da Tua presença. No Teu nome, Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Estou feliz, como sempre digo. Quando começa, o privilégio é de quem veio, né? Que quem não veio, quem não vem sempre perde. E essa é a verdade. E aí, ao voltar para casa, você diga para alguém que não veio: perdeu. Mas perdeu o quê? Perdeu. Tem gente que não precisa saber daquilo que você recebe na casa de Deus, né? O texto diz, né, que existe jactância naqueles que ouvem, existe arrogância naqueles que ouvem, existe inveja naqueles que ouvem. E você às vezes conta para alguém aquilo que você ouviu na igreja ou recebeu na casa de Deus. Eu, como é que faz, gente? Quando eu venho tirar foto aqui na frente, você faz a pose, tira a foto, né, para não sair com a boca torta, com os olhos fechados, aquela coisa, né? É terrível tirar foto de gente aqui assim, mas dá certo. E tem gente que, ao ouvir do seu milagre, nasce nele então a inveja, nasce nele, né, a arrogância. E ele fala para você, baseado naquilo que ele quer também: se você recebeu, eu recebo também. E pior, muitas vezes você, ao ver alguém que recebeu e você recebe, essa pessoa chega para você depois e fala assim: eu recebi e o meu é melhor do que o teu. Você está vendo onde é que vai quando você conta aquilo que você recebeu na casa de Deus? Às vezes é necessário você falar só com Jesus. E há um corinho, né? Eu sou nostálgico às vezes nesse sentido, e eu digo: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Como é culto de milagre, culto de quinta, culto do propósito, culto da vitória, então a gente tem que caminhar nessa linha, né, do milagre, do propósito. E eu quero hoje, é muito difícil eu pregar no Antigo Testamento, principalmente quando se baseia na história, mas eu vou tentar ser sucinto e contextualizar para os dias de hoje. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, vamos ler o versículo de número 1, depois o versículo 6 até o 12. Capítulo 1 de segundo livro de Crônicas, versículo 1, depois o 6 até o 12. E Salomão, o filho de Davi, era fortalecido no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificava sobejamente. 6. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Naquela noite apareceu Salomão e disse a ele, naquela noite Deus aparece a Salomão e fala com ele. E Salomão, respondendo Deus na sua pergunta, diz: pede-me o que queres e eu te darei. Tu usaste com grande misericórdia para com Davi, meu pai, e tens me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi, meu pai, seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre o povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante deste povo. Porquanto, quem pode julgar este teu povo que é tão grande? E Deus disse a Salomão: porque isto estava no teu coração, e não pediste bens, riquezas ou honra,
nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste a vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu então te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos teus reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. E eu queria falar para vocês sobre um tema. O que é que você quer pedir? O que é que você veio pedir aqui hoje? Eu tenho discutido isso na minha casa, na minha família. A gente tem falado sobre isso, sobre aquilo que nós queremos pedir. Então, qual é a tua petição a Deus hoje? O que é que você veio buscar no culto do propósito? Você que está aí em casa assistindo pela TV Web, quem sabe você tem um pedido aí também. Faz o teu pedido aí e vem contar aqui no culto do propósito. Venha contar no culto da vitória. Em Provérbios, no capítulo 4, verso 7, a sabedoria é o foco principal. E Salomão escreve assim: adquire sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. E olha que quem está escrevendo este assunto, né, é Salomão. E ele nos manda buscar o que? Sabedoria. Salomão viveu então entendendo que os frutos da sabedoria devem reger a nossa vida. Porém, existem pessoas que adquirem sabedoria, adquirem coisas, mas podem perdê-las todas por não saber administrar aquilo que adquiriram. E é triste ver como nos dias de hoje, pessoas que elas se programam a ter alguma coisa, pessoas que elas querem ter alguma coisa, pessoas que buscam a ter, e quando você fala com elas sobre o que elas têm, elas dizem: eu trabalho para isso. Como se fosse até um ditado, um provérbio comum que nós falamos, né? O meu trabalho é para me viver, eu trabalho para poder sobreviver, eu tenho isso. Mas ganhando a vida, muitos deles perdem a sua própria vida por não sabê-la viver. Tem muita gente dentro da igreja que eles perdem a oportunidade de estar aqui por não saber aproveitar o quê? O tempo que eles têm de estar aqui. E eu sou crítico nessa questão, porque eu digo, quando eu me batizei, né, a pergunta foi feita para mim, né, como é seu nome? Douglas Guedes. Douglas, você promete ser fiel às regras da igreja? Qual é a tua resposta? Qual foi a tua resposta lá? Sim. E ao responder sim, eu estou concordando que na igreja tem culto. Domingo à noite tem culto. Domingo de manhã tem culto. Na terça-feira tem culto. Na quarta-feira à tarde tem culto. No sábado tem culto de departamento. E eu prometi ser fiel. Mas o meu tempo na igreja, eu não o uso com sabedoria, porque ao julgar humanamente, eu julgo de que forma? Estou cansado. E eu tenho aprendido aqui, domingo de manhã e na terça à noite, que tem gente, né, que ele não falta no trabalho, mas falta na igreja. E terça-feira estava chovendo pra caramba, né? Mas tinha gente de Curitiba, gente de Araucária, gente de Campo Largo, mas gente que mora aqui do lado da igreja não veio. Essa é a verdade. Então nós precisamos o quê? Entender que existem pessoas, não é que elas adquirem tudo, tenham a parede cheia de títulos, mas o seu sentimento em relação à igreja, ele está guardado, ele está um pouquinho fechado. E aí, quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, vemos Salomão no início do seu reinado, e ele fala com Deus o quê? Me dá condições para substituir o meu pai. E substituir Davi não era fácil não. Vou fazer uma análise, um paradoxo de Davi e Saul, só para você entender. Substituir Saul foi fácil.
substituir. Saul era fácil, porque Saul era que desejasse, que deixasse, né, você à vontade em querer substituí-lo, né? Querer estar junto com ele. Agora Davi, apesar de ter falhado, quando se levanta melhor. Por quê? Porque ele sabe aonde não deve falhar, ele sabe aonde não deve errar, ele sabe com quem não deve falar, para não conduzi-lo de novo aos mesmos erros. Sabe o que ele não deve fazer, e quando então se levanta com mais capacidade. Então Salomão se preocupa com as marcas, com o histórico, com o testemunho que o seu pai deixa, e ele tem então que substituir seu pai. E ele pede o quê? Sabedoria. Há alguns historiadores que dizem que Salomão pediu errado, pediu mal, não pediu bem. E eu fui questionar isso comigo mesmo, mas como que não pediu bem? Porque todo mundo, né? A hora que vê Deus falando com Salomão, pede o que queres. Tenho certeza de que quando você leu esse texto, você pode ter dito assim: puxa, por que Deus não fala para mim esse negócio? Pede o que queres. Se Deus perguntasse agora, o que a tua mente pensaria? Tenho certeza que a tua mente já pensou, porque a nossa mente é rápida, né? Se Deus chegasse para você assim, ó, pede o que queres. Ei, Marcos, você aí na porta, Marcos. Jesus chegasse para você aí agora e falasse assim: Marcos, pede o que queres. E falar que Salomão não pediu bem. Por quê? Porque Salomão poderia ter pedido o quê? A devoção do seu pai. E quando a gente pede devoção, a devoção vem de onde? Estão me entendendo? A devoção vem de onde? De onde ela vem? A devoção vem de quem tem toda a sabedoria para te dar. E quando você está diante dele, entregue a ele, vivendo com ele, na presença dele, e você demonstra então o sentimento que não está guardado. Quem está na casa do pai hoje está demonstrando um sentimento de que o ama, e Deus não está interessado somente naquilo que você pode ou não fazer, como fez Salomão, porque queria fazer e o fez. Mas Salomão recebe aquilo que pede. Então nós hoje podemos demonstrar um pouquinho daquilo que temos em nós, que é o que? Devoção à presença daquele que nos traz todos os dias a vida. E eu tenho certeza que se você entendeu, você pode dar um glória comigo. Estar amando, apaixonado por Jesus, é o que Deus está interessado. Que nós estejamos, seja, diante dele, aproximado dele, nós estejamos, seja, nos relacionando, ter um lugar de intimidade com ele. Que o que é muito difícil hoje, porque é tão fácil desapegar, é tão fácil a mente fugir, é tão fácil ser questionado. E hoje, na hora do almoço, meu pastor me deu uma dura. Que eu falei para ele: vamos almoçar. E eu estava pegando marmita para o moço. Porém, ele não sabe o tamanho da dor de barriga que eu já estava. Desde o dia que eu ouvi, e desde o dia que eu recebi o convite, eu fui falar com ele. Então, nasce dentro da gente o quê? Uma expectativa. E eu fui procurar alguma coisa para trazer ao culto do propósito. Porque do que adianta eu estar no culto e não ter um propósito? Do que adianta eu vir para os cultos e não ter um propósito? Eu questionei pessoas no dia de ontem. O que foi que o pastor pregou na terça? Mas o culto estava bom. Estava top. Mas eu escuto assim: o Dodô não sai do celular, pergunta para mim o que ele pregou. Gente, eu estou aqui em devoção àquele que me chamou para fazer parte de um povo que tem um propósito. Eu não estou aqui para brincar, não. Eu tenho a minha tarefa na igreja, eu faço ela, eu tento fazer com excelência. Se não faço, pelo menos eu estou correndo atrás.
Quantos de nós estamos perdendo a oportunidade de estar? E aí, queridos, quantas pessoas perderam a paixão pelo Evangelho? Ou seja, pela causa. Quantas pessoas já perderam isso? Por quê? Porque dizem que sabem, adquiriram conhecimento. Adquiriram por viver, por estudar, por experiência. Mas adquirir sabedoria com Ele é diferente. Sabedoria espiritual, levando para o campo espiritual, é diferente. Porque eu tenho que interpretar as coisas como cristão. Eu tenho que levar as coisas, né, para o meu lado cristão. Mas tem um start que me faz esquecer daquilo que eu estava fazendo. Eu vou dar um exemplo. Em agosto do ano passado eu estava com 121 quilos e pouco. Ou seja, eu estava 22 quilos a mais do que eu estou hoje. Externo não servia, eu usava ele aberto. Mas eu fui procurar um start que me fazia engordar. E eu achei. Toda vez que eu parava na casa da minha mãe, eu largava tudo que eu estava na mão e ia na geladeira. Pegava o que tinha alguma coisa, pegava café, porque café eu pego toda hora, né? Colocava na mesa, começava a comer e ir pro celular. Esquecia das coisas e comendo. Comendo. De manhã, de tarde, de noite. Às vezes levantava de noite para comer. Eu tenho uma herança disso, desse negócio aqui. Tem uma senhora que está no culto hoje aqui, que ela levanta de madrugada para comer. Até hoje. Né? E aí, eu fui procurar o meu start. E me afastava daquilo que, ou seja, era bom para mim. Não tomava água, e etc. Então, procura o start que está te afastando de Deus. Procura o start que está te tirando do propósito. Procura o start que está fazendo você perder de comungar uma mesma ideia. Nós estamos aqui para qual finalidade? Ter união é fácil. Faz um grupo aí para você ver, fazer qualquer coisa, se a gente não vai, a gente topa tudo. É top, o negócio é rapidinho. Mas ter unidade, vamos dobrar o joelho. Você viu na hora que o prefeito Mike chamou para dobrar o joelho? Orar não é fácil não, ninguém gosta de orar. A gente ora porque a gente precisa. A gente estuda porque precisa. A gente lê porque precisa, mas ninguém gosta. Né? Para quem vê muito TikTok, tem um garotinho de 7 anos falando, né? Por que não ensina finanças na escola? E ele dá uma aula de finanças com 7 anos de idade. É incrível você olhar, não precisa ir longe. Tem aqui o filho do Douglas, que o menino é fora do normal, é fora do comum. Você começa a conversar com ele, é top. Eu dei um texto para ele em espanhol, ele leu. Ele não sabia o que ele estava lendo, mas ele leu tudinho. Começa a ler. Para quem assiste os stories do Douglas, está lá o menininho, né? Muitos aqui repostaram. E a gente acha lindo. Mas você já notou que Salomão pede aquilo que um pai deve dar para o seu filho? O que o filho pede para o pai? O que ele pediu? Você que está aí em casa agora, se estiver assistindo, o que você tem dado para o seu filho aí na sua casa? O que nós estamos dando para o filho? Porque o Salomão fala o quê? Deixa eu subir ao altar para fazer alguma coisa. E ele faz o quê? Sacrifica 1000 sacrifícios. Ele podia. Ele queria, ele quis. Agora Salomão poderia ter feito 1000 holocaustos sem ter colocado a mão? Poderia. Ele era o rei. Bastava comprar, mandar fazer e pronto, eu mandei sacrificar 1000. Ele podia, não, mas ele foi até lá. Por quê? Ele foi até o lugar que ele via o seu pai ter contato com ele. Ele viu o exemplo do pai que falava com ele. Eu me lembro um dia em Vaiporã que eu perguntei para minha mãe se o pai está doido. Ué, menino, quer apanhar? Porque naquela época, se falasse coisa errada, o tapa já vinha, né? E o tapa, vinha o chinelo, e a minha mãe não era o que tivesse na mão. Não tem acordo, não.
né? E aí, por que você está perguntando isso? Eu fui lá perto do quarto dele, ele está num converseiro sozinho. E a minha mãe foi lá ouvir o que ele estava falando, né? Que mulher curiosa, né? Aqui, né? E aí, ela começou a ouvir. E o meu pai estava falando assim: Jesus, o que que eu faço com isso? E ele parava. Ah, Jesus, então é para fazer isso. Como se estivesse conversando a dois. Estava ali num diálogo com Jesus. E eu fico pensando hoje, na nossa casa, o que é que nós damos de exemplo para os nossos filhos? Qual é o legado que você tem deixado para os teus filhos? Tem muitos de nós que deixamos uma conta maravilhosa, deixamos uma herança espetacular, financeira. Mas o exemplo de joelho no chão, cara no pó, Bíblia na mesa, culto em volta da mesa. Qual é o propósito de eu estar aqui hoje? Se não para aprender que para receber milagre, para receber poder, para receber a cura, para receber a resposta que eu estou buscando, eu tenho que ter sabedoria com propósito. Não dá para viver do jeito que nós estamos vivendo ultimamente. Nós não questionamos a Bíblia entre nós. Nós questionamos como as pessoas pregam. Nós questionamos como elas se portam. Nós questionamos os textos que elas usam. O moço às vezes me surpreende. Ele fala assim para mim: prega aquela mensagem que você pregou para mim. Prega para mim, eu quero ouvir de novo. Hoje nós estávamos passando a pé debaixo da ponte ali, né? Perto do terminal, porque ele foi fazer uma recarga. E estava vindo um rapaz assim meio estranho, cheio de rosário, sei lá o que era aquilo, um monte de coisa assim. A hora que nós fomos passando perto assim, eu fiz assim, ó, xaradagachão! O cara tomou um susto, porque eu dei uma rajada de língua estranha no meio da rua. Ele falou assim: ô pai, você é doido mesmo, né? Eu falei: não, eu sou cheio da presença do Espírito. Porque quando aquele rapaz estava vindo, tinha um vulto atrás dele. E eu clamei pelo sangue de Jesus e rajei de língua estranha em cima do capeta. Ele falou: tinha. Porque o rapaz tomou um susto também, parece que o trem saiu dele na hora, né? Porque é assim que funciona. Eu tenho que mostrar que existe Deus em mim. E eu tenho certeza que aquilo pegou nele, no meu filho. Porque ele ficou pensando, depois ele perguntou umas 3 vezes: como é que o senhor sente? Como é que é? O que o senhor sente? O que o senhor recebe? Como é que é isso? Fala para quem está aí do teu lado, o que você está deixando para o teu filho? E você que é filho, fala: o que você está recebendo do seu pai? O que você está recebendo da sua mãe? Cobre deles, viva com eles. Porque hoje o inimigo, ele não está preocupado com o que você veio fazer aqui. Ele não está preocupado com a reclamação da tua dor. Ele não está preocupado com as tuas petições. Ele está preocupado com a tua devoção a Deus. Ele está preocupado com a presença de Deus que existe em você. Você não acha lindo quando o nosso pastor é usado aqui, quando ele está ministrando? Olha em mim. Eu vou pedir para vocês: olhem em mim. Eu estou dando risada, eu estou sorrindo porque eu acho lindo. Eu acho espetacular. E eu não sinto inveja nenhuma, porque eu sei que se eu buscar, Deus faz comigo. E eu estou vendo exemplos. Eu viajei para São Paulo esses dias na Ré Brasil. E uma senhora dentro do carro, do ônibus, começou a falar do passado dela. Mas ela tinha recém se convertido na igreja quadrangular. E eu estava sentado no meio do ônibus assim, e uma moça levantou assim e falou assim: você é pastor? Aí eu olhei para ela assim: você é de que igreja? Ela disse: não, meu pai é pastor e te conhece. Você não é o pastor Douglas? Eu falei: sou eu mesmo. Nisso, a pessoa que estava sentada do lado, que começou a falar de macumba e centro urbano, ela começou a ouvir, ela falou: eu preciso tanto falar com você, e começou a falar. E de repente o sapereta quis manifestar nela, dentro do ônibus. Só que um dia eu vi o meu pastor aqui, ele desceu daqui e fez assim, ó: aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. E chutou lá para fora. Eu fiz igual.
Eu tenho de ser homem de Deus. Eu tenho exemplo de como ser devoto. Eu tenho exemplo daquilo que eu faço. Então eu tenho exemplo para receber milagre aqui hoje. Eu tenho que argumentar, por quê? Porque nós não podemos estar na casa de Deus, gente, sem demonstrar que somos devotos a Deus, que somos apaixonados por Jesus. Se você tem pelo menos um pouquinho da presença dele aí, joga a tua mão para cima, adore a ele, aproveite para dizer: Jesus, eu te amo. Tem gente que perdeu a oportunidade de dizer: Jesus, renova a minha paixão por ti. Eu quero, Jesus, renovar os meus votos contigo hoje. Eu quero, você que não veio hoje, está assistindo, venha na quinta que vem, renova teus votos. Renova isso. Por quê? Tem gente que ao perder isso, qualquer coisa lhe afeta. Eu não vou mais no culto. Eu não sei. Porque não. E tem gente, eu ouvi terça-feira aqui, e como eu prego o que o meu pastor prega, né? Você pode ver que eu não uso os cacuetes que ele usa, mas eu prego o que ele prega. E ele falou que tem gente que quer lugar, tem gente que quer posto, tem gente que quer posição, tem gente que quer isso. E eu vou contar um testemunho baseado nisso. Por quê? Uma irmã num culto programado, naquele culto que, vocês viram que hoje o culto foi programado? Ponto. E aí, a irmã mandou pelo menos, acho que uns 10 pedidos para cantar, mas o culto tinha sido programado, não dava para dar oportunidade para ninguém, porque tinha que seguir um script. No final do culto, ela chegou no pastor, e sabe aquelas irmãs, né? Como diz o pastor, que afronta, assim, que tem aquelas ovelhas que dá vontade de você dar um murro santo nela. Porque você já imaginou dar um murro numa pessoa sem Deus? Como é que é? Dói, não dói? Mas você já imaginou um cheio de Deus? Não briga com o pastor Dênio não, porque é cheio de Deus, levar uma mãozada dele. Vocês viram que um dia ele falou bem assim, eu estava lá no som, lá ele falou assim, ó: e Jesus me abençoou. Você já imaginou levar um tapa cheio de Deus? Você está doido. E ele falou do tapa aqui, né? Então, essa é a questão. Eu preciso fazer para Deus sem precisar do quê? Dar espetáculo. E a mulher chega, então o pastor fala: porque eu pedi para cantar, porque o senhor não deixou eu cantar, porque não sei o quê, porque papapá. E foi falando, e sabe aquela irmã que fala alto e chama atenção e todo mundo começa a olhar. E você, aí olha aqui: Cassiano, põe o playback da irmã aí. Mas o povo já tinha ido embora. Eu falei: mas agora não tem ninguém. Mas a senhora vai cantar para quem? Quem tem devoção a Deus não precisa de público. Quem tem devoção a Deus não precisa dar espetáculo. Quem tem devoção a Deus constrói altar no meio do Jordão. Quem tem devoção a Deus entende a segunda parte do Salmo 23, não é? O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, ou não tem, mas né? Para ali, e a história diz que Davi leva não sei quanto tempo para a segunda parte do versículo ser escrita, e ao escrever ele poderia ter escrito o quê? Jesus é tudo para mim. Mas ele escreve nada, porque ao escrever isso, deixa de existir. Deus aparece na frente, e ao aparecer na frente, ele está escondido atrás. Ou seja, é você lá no seu quarto, escondido, sem ninguém ver, mas ele está vendo. Não é você dentro do teu carro dirigindo: Jesus, eu te amo, Jesus, ele está vendo. Não é você na internet, não é você no story, não é você fazendo, não é às vezes aquilo que a gente mesmo faz. Não adianta então depois querer culpar Deus. Mas o Senhor só faz com ele, o Senhor só faz com ela. Aí você lê o texto de Salomão, pede o que quer, mas está escrito para nós esse negócio, tá ou não está? Lá em João 15:7 está escrito o quê? Se vós permaneceis em, e as minhas palavras permanecerem em vós, o que está escrito depois? Então Deus está dizendo para você também ou não? Deus está falando para você também ou não? Pede o que queres. E aquele que pede, ou de novo, e aquele que pede, e o que busca, então tem que ter devoção.
que ter intimidade, tem que estar perto dele, tem que correr atrás dele, tem que falar com ele. Tem que, Jesus ensinou sobre a parábola do amigo importuno. Começa a perturbar ele, fala: Jesus, ô Jesus, estou aqui, Jesus, Jesus, ei Jesus, ô Jesus, Jesus, ô Jesus, ei Jesus. Começa a falar com ele. Eu estava conversando com um dos donos da rede de shopping de Curitiba, né? É uma equipe, e ele é um dos majoritários do Shopping Miller. E eu estava ouvindo ele falar assim, e eu perguntei para ele: como é que o senhor se converteu? Ele falou assim: nunca ninguém me fez essa pergunta assim, eu sempre conto na igreja o meu testemunho. Mas vou te contar. Nós sentamos assim, ele começou a falar assim: eu queria aprender a orar. Aí eu procurei um pastor, porque a minha esposa começou a ir num tal de reunião da tarde, que era só das mulheres. Eu briguei com ela, mas ela começou a fugir de mim e ia nesse culto. Um dia eu fui lá nesse culto de tarde e eu fiquei dentro do carro ver o que ela estava fazendo, que esse bando de mulher está reunido. E comecei a ouvir elas orarem. E a oração mexeu comigo. E eu fiquei com a oração das mulheres na minha cabeça. E a oração dizia: Jesus, quem perdeu a prosperidade vai ganhar de novo. E eu tinha perdido tudo. Eu levei um golpe de alguém que pediu para mim fazer uma produção muito grande de roupa, e eu fiz, e a pessoa me deu o golpe, não comprou, e eu fiquei com a dívida. E eu comecei a orar o que eu escutei das mulheres: a tua prosperidade vai voltar. E eu fui perguntar para minha esposa, ela sorriu, mais do que da orelha a orelha, porque ela falou assim: eu vou te levar na pessoa certa. E trouxe ele para a igreja. E o pastor explicou para ele como deveria orar. E ele levantou no outro dia, 5 da manhã, começou a orar. E orou. Ele falou assim que orou à vontade. Ele olhou no relógio, 5 minutos. Ele falou: mas eu orei tudo isso, só deu 5 minutos. Ligou para o pastor 5 da manhã. Pastor, o que aconteceu? Ele falou: eu orei tudo aqui, deu 5 minutos, o que eu faço? Ora de novo. Ora outra vez. Vai orando de novo, repete a oração. Vai orando. Querido, qual é o propósito teu aqui hoje? Começa aí a dizer: Jesus, me enche outra vez. Começa a dizer: Jesus, me dá língua estranha de novo. Jesus, me usa com profecia. Jesus, eu quero pregar também. Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Jesus, eu quero visitar pessoas. Ei, começa a perguntar, começa. Acabou, repete: Jesus, te amo, Jesus. Jesus, me usa na palavra, Jesus. Jesus, ei Jesus, eu preciso da tua presença. Começa a perturbar ele para ver o que acontece. E aí, queridos, o diabo pode vir com a seta que ele quiser, que ela vai cair por terra. Porque tem gente, né, que se sente oprimido com qualquer coisa que acontece. Mas quando a presença está aqui, não tem seta do inferno que pare diante de ti. Por quê? Porque a presença do Espírito toma conta da tua vida. E quando você abre a boca, sai fogo diante de ti, de dentro de ti. Quando você abre a boca, sai autoridade. Quando você abre a boca, você autoriza milagre. Quando você abre a boca, as coisas acontecem. Então nós precisamos fazer o quê? Enchermos-nos da presença de Deus. Ei, quantos aqui querem valorizar o seu tempo diante da presença de Deus? Então fala para Jesus: Jesus, eu quero dar mais tempo para ti. Porque Jesus sabe o que você pode dar. Jesus sabe o que você veio dar. Só que tem gente que ele dá migalhas e quer ter uma colheita. Tem gente que dá o que menos interessa e perde por não dar o que pode. Jesus não falou que a viúva deu mais do que todos porque deu o que tinha? Ela deu só 2 moedas, mas ela deu o que tinha. E o que é que Deus está te pedindo? Tempo, propósito de tempo. E quem tem tempo no propósito, quem entra no propósito do tempo com Deus, se prepara, porque ninguém te segura. Quando você começar a caminhar por aí, as pessoas vão dizer: o que aconteceu? Eu mudei minha localização, eu mudei minha morada, eu mudei quem mora comigo. Mas como? Eu comecei a receber a oportunidade de viver com Deus e Deus comigo. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em
em mim, aonde eu estou localizado nele, eu vivo para ele, o meu tempo é dele, a minha oportunidade é com ele, e hoje não é diferente. Não perca a oportunidade de dizer: Deus, eu quero dar mais de mim para a tua alça. Quem está entendendo aí isto e pode falar comigo: eu quero dar mais de mim. Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo: qual é o legado que eu vou deixar? Qual é o legado que eu vou deixar? Eu comecei esses dias, já alguns dias, ir nos cultos das quarta-feira numa congregação. Eu vou em uma. Não vou de terno, não vou, eu vou para o culto. Quarta-feira eu queria ter estado aqui, eu até falei para a Cláudia que eu viria. Eu comecei a ouvir: o homem está crente, hein? O homem está crente, hein? O pai está crente, hein? Meu filho está crente, hein? Não, eu resolvi dar mais de mim para Deus. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto machuca você ter a oportunidade e não aproveitar ela. Eu sei o quanto dói ficar tempo longe da presença de Deus. E eu queria te convidar, você fechar seus olhos por 30 segundos e fazer uma oração, como fez Davi no livro de Samuel. Quando ele foi atacar, perdeu a família, perdeu todo mundo. Foi acusado pelos próprios amigos que a culpa era dele. E ele chorou amargamente. Ele vai ao sacerdote Abiatar e pede para trazer um astote. Consulta a Deus. E Deus fala com ele: porque tu falaste comigo, agora a causa é minha, o problema é meu, o teu propósito está nas minhas mãos. Olha o que Deus está falando conosco hoje aqui, que o propósito está na mão dele. E aí ele diz na sua oração, falando com Jesus, e claro que isso é um paradoxo do pregador, dizendo assim, não importa o tamanho do meu prejuízo, mas se a tua vontade é não ir atrás da minha família, dos meus inimigos, eu não vou, eu fico aqui, não importa o tamanho do meu prejuízo. Tem gente que por qualquer coisa perde a oportunidade de ter um propósito diante dele. Fecha teus olhos 30 segundos, fecha teus olhos 30 segundos. Fala: Jesus, se você tiver coragem, não importa o tamanho do meu prejuízo, mas eu quero fazer a tua vontade. Porque o prejuízo é do sentido humano, no sentido sentimental, excepcional, humano. Aproveite esse tempo. Você que está aí na sua casa, aproveite esse tempo e fala para Deus: Deus, eu quero dar mais de mim para ti. Olhe para mim e fala para a pessoa aí que você vai dar tempo para Deus. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado, fala isso: você vai dar tempo para Deus? Então continua falando para ela assim: então você vai se tornar. Fala para ela: você vai se tornar uma arma perigosa contra as trevas. Fala aí para o seu amigo. Fala para quem está do teu lado: você vai se tornar uma arma perigosa. E o inimigo não vai mais saber como te atacar. Porque para o inimigo, na agenda dele, não era para você estar aqui. Por ele, você estaria vendo futebol agora, assistindo o Pantanal. O pastor pergunta, né? Eu já falo. É. De hoje em diante, não vai, ou seja, não vão mais te conhecer por quem você era. Quantos creem nisso? Eu queria te convidar a sair do seu lugar. Só quem quiser vir aqui à frente, levante do seu lugar. Eu quero fazer uma oração por você com propósito.
Você que está aí na sua casa, se você também quiser mudar de posição aí, eu vou orar com propósito sobre a tua vida. Já foi feita a oração aqui intercessória no início do culto. Queria que você abrisse as suas mãos e colocasse na posição de receber. Tá chorando porque Coloque nas tuas mãos aquilo que você quer de Deus. se você tem um Deus, Você que está aí no banco, na cadeira também, pode abrir a mão aí para receber, não tem problema não. e Abre aí suas mãos. jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque Sabe o que Deus mostra para mim? se você tem Que Ele está um Deus colhendo aqui. que cuidar de você, Ele está colhendo. e jamais te esquecer. Uramanagachando urubis. Ele sabe de tudo Prepara que o teu você coração. está passando. Prepara a tua vida. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia. Lembrar de onde você veio e aonde que Feche seus você chegou. Jesus tem um povo aqui na frente. Lembrar de todo Teus filhos vieram à tua livramento casa que esta noite você já passou. para receber Não esse é dia, pra Deus. você estar aqui, Uma resposta. mas baseado no Deus propósito que falou eles têm. assim. Quem Esse tá lá em aí vou levantar. Quem sabe está com as mãos abertas aí também. E onde Recebe aí, colocar a pela autoridade mão investida eu sobre a vou minha vida. abençoar. Sobre a unção colocada sobre a minha cabeça. Não A oração chore, intercessória vai quem até a tua cuida casa de também. você não dorme. Aqueles que hoje aqui vieram, Deus. Levanta, tem muita Prova gente pra que eles, te ama. Que Deus o mandou propósito te não é em vão. dizer que vai acontecer. Que o propósito, Senhor, não é por Deus acaso. mandou te falar que tudo vai mudar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te Aleluia. ama. Deus mandou te dizer que vai Jesus, onde tiver uma pessoa com a mão aberta, agora o coração aberto, Deus mandou visita ele te agora. falar. Visita o teu filho, a tua filha agora. Tudo vai passar. E faz transbordar a tua presença, como aquilo que pregamos hoje. E dê a eles conhecimento, paz e sabedoria para poder administrar isto. E viver, Senhor, mais apegado a Ti. Uramanagaxanorobis. O choro dura uma noite, mas a alegria. Segura só um pouquinho, Thiago. Se você puder dar um abraço na pessoa que está do teu lado. Só se você puder. Dá um abraço nela. Sente essa presença de Deus com quem está do teu lado. Eu queria perguntar aqui, se tem alguém que quer receber esse Jesus, que quer se apaixonar também, como eu fiz isto, como aqueles que aqui chegaram, fizeram isto. Temos alguém para Jesus esta noite? Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Aleluia! Voltas pro Temos alguém para Jesus esta mundo e noite? tudo que contém, mas voltas triste. Eu preciso fazer um negócio que está no meu coração e eu vou fazer. Eu quero convidar o meu pastor Dênio chegar aqui perto de mim e eu vou fazer isso.
E eu queria que você levasse isso para a sua vida. Muitas vezes eu cheguei para ele e falei assim: me dá um abraço. Me dá um abraço. E ele fez justamente aquilo que eu precisava. Usou da autoridade sacerdotal e falou assim: Deus te abençoe, meu filho. Às vezes você só precisa desse abraço, da pessoa certa. Acredite que você tem um homem de Deus aqui para te abraçar. Acredite nisso. Obrigado, meu pastor. Eu agradeço pela oportunidade. Quando você for orar, se você puder falar: Senhor Jesus, abençoa o pastor Douglas, ou abençoa o Dodô, não tem problema. Que Deus abençoe cada um de vocês.